A leitura, então, de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele que pode, com razão, ser qualificado como verdadeiro e sincero espírita está num grau superior de adiantamento moral. O espírito, já dominado mais completamente a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina espírita fazem nele vibrar os sentimentos, que permanecem adormecidos nos outros. Em uma palavra, foi tocado no coração, e a sua fé é inabalável. Um é como o músico que se comove com os acordes, enquanto o outro ouve apenas os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Enquanto um se satisfaz em seu horizonte limitado, o outro, que compreende um pouco mais, esforça-se para se libertar dele e sempre consegue quando tem uma força de vontade firme. Agora é com vocês, o Roberto. Obrigada. Obrigado, Julie. Boa noite. Boa noite para vocês que estão aqui, né, nessa noite fria, chuvosa aqui em Blumenau. Eu acho que isso é um bom combate também, né? Vocês saírem dos seus lares para estar aqui na Casa Espírita. E o pessoal da internet também, né, que não pôde estar aqui ou que está distante, também está reservando esse horário para ouvir algumas palavras, também sejam muito bem-vindos. Vamos lá, então. Deixa eu só... Isso, beleza. Fala sobre o bom combate, né? A Julie leu muito bem ali no Evangelho segundo o Espiritismo, e tem uma frase que é talvez icônica, vamos dizer assim, que ela fala sobre: reconhece o bom espírita aquele que luta contra suas más tendências, né? Que ele consegue vencer suas más tendências. E basicamente é a síntese desse tema, né? Como é que eu vou melhorar se eu não melhorar as minhas más tendências? Eu vou contar para vocês, né? A gente vai falar sobre vários assuntos ali, mas tem uma história de um senhor que nasceu 2 anos depois de Cristo, né? Então ele nasceu, né, praticamente na época que Cristo nasceu também. E essa pessoa, ela teve uma história muito forte, né, com o cristianismo, principalmente o cristianismo primitivo, que foi os primeiros anos ali, né, as primeiras décadas, quando Jesus começou a pregar, quando Jesus partiu, né, e ele acabou levando também um pouco dessa mensagem para frente. Só que, mesmo tendo nascido naquela época, ele teve um fato na história que, se ele não tivesse lutado o bom combate, né, não tivesse vencido a si mesmo, talvez ele fosse reconhecido como uma outra pessoa. Né? Por quê? Porque no começo do cristianismo ele perseguia, né? Ele perseguia os cristãos, ele prendia, né? Mandava para as masmorras e tentava perseguir as seitas, né, que viviam escondidas, né, as reuniões que viviam escondidas. Então ele foi, né, um agente para lutar contra o cristianismo primitivo. E depois a gente vai contar um pouquinho mais da história dele no final, né? E a gente vai descobrir quem que é essa pessoa. Alguns já devem saber, né? O André já sabe lá, já está rindo, né? Não? Então tá bom. Então, o bom combate, né, nada mais é que a existência terrestre, né? Se nós estamos encarnados, nós já estamos lutando o bom combate. Né? Imagina a dor que deve ser para a gente voltar para esse planeta. Né? Alguns de nós até nos sentimos bem, né? Nós sentimos felizes, acordamos de bem com a vida, conseguimos lidar bem com as situações que a vida nos coloca. Porém, nós temos aquelas outras pessoas, né, inclusive no nosso círculo de amizades, que não entendem por que estão aqui, né, sentem um certo saudosismo, né, sentem uma dificuldade de se encaixar na vida terrestre. Então isso já é um bom combate. Né? Não que aquelas pessoas que se adaptaram bem, também não tenham, né, suas mazelas para serem trabalhadas, mas principalmente aquelas pessoas que elas não conseguem se encaixar tanto, né, elas têm essa luta diária de, opa, estou aqui, né? E aí vem aquele sentimento que eu quero voltar para algum lugar que eu não sei onde é, né? Que às vezes pode ser um lugar em outro plano.
Defeito e imperfeição, débito e culpa são inimigos que nos defrontam. Então, muitas vezes, nós criamos os nossos próprios inimigos dentro da nossa cabeça. A gente começa a colocar imperfeições, a gente começa a colocar, achar que nós somos culpados, achar que nós estamos em débito com outra pessoa. E quantas vezes nós nos aprisionamos por causa disso? Às vezes, num trabalho, eu me aprisiono dizendo que, não, esse aqui é o meu karma, eu preciso ficar aqui. Eu passo anos fazendo uma atividade que não tem nada a ver comigo, mas porque eu não sinto uma culpa por abandonar aquilo. Ou eu estou num relacionamento onde eu me dedico, ou onde eu não sinto que a outra pessoa se dedica, ou que eu não sinto o esforço de outra pessoa, e acho que não, aquele é meu karma. Ou sofro anos e anos. Quantos casamentos, quantos relacionamentos acontece isso, e a gente acaba não entendendo o porquê, Então, só citando 2 exemplos aí para vocês entenderem. Aperfeiçoamento individual é a única vitória que não se altera. Então, sempre que a gente consegue lutar, sempre que a gente consegue avançar um degrau da nossa existência, ou que nós conseguimos combater alguma não virtude que nós temos, algum defeito que nós temos de fábrica, isso nos enaltece internamente, Isso nos dá força para continuar vivendo, para continuar lutando. Mas não que vai ser mais fácil, Às vezes a gente vai conseguir vencer um degrau, só que o próximo degrau ele não é um degrau simples, ele é um degrau duplo. E aí depois vem mais um simples, daqui a pouco tem um degrau triplo, que você acha que você não vai ter perna para alcançar, ou que você vai estar na beira de um abismo e você precisa saltar, e você vai pensar, poxa, não consigo fazer. E aí vem aquele pensamento de que, eu sou imperfeito, eu não consigo avançar nesse sentido. Então, e quando a gente consegue conquistar essas pequenas vitórias, nós deveríamos celebrar, porque esse é o bom combate diário também. Aquela historinha, eu acordo todo dia e, poxa, eu tenho 50% de chance de dar certo, eu tenho 50% de chance de não dar tão certo assim. Em toda parte, o verdadeiro campo da luta, o verdadeiro campo de luta somos nós mesmos. O que essa frase quer dizer? Eu lembro sempre de um espelho, porque sempre que a gente vai vencer o nosso maior inimigo, ele se olha todo dia no espelho de manhã cedo. Eu acho que todo mundo se olha no espelho de manhã cedo, pelo menos para ajeitar o cabelo, escovar os dentes. Então é ali que está o verdadeiro inimigo, nosso verdadeiro inimigo, que somos nós mesmos. Nós temos as nossas imperfeições, nós temos os nossos defeitos de fábrica, nós temos as nossas manias, nós temos os nossos ranços ancestrais, os nossos ranços reencarnatórios de outras vidas. Nós temos, claro, as nossas vontades, o nosso mimo espiritual, muitas vezes a nossa preguiça. E preguiça eu digo aqui que é a preguiça de mudar. Muitas vezes eu estou insatisfeito no trabalho, aquilo não encaixa mais comigo, mas eu quero mudar, eu tenho a vontade, mas às vezes eu não tenho esforço, não tenho ação, não corro atrás para fazer isso. E isso acaba impactando no meu dia a dia, no meu bom combate. Então, naquele dia específico, ou naquele período específico da minha vida, eu estou me entregando. Eu estou preferindo não combater, eu estou preferindo ficar onde eu estou. E aí tem uma frase, que vou fazer a referência bibliográfica, que é meu amigo Dudu, que a gente estava conversando ali um pouquinho antes, e ele falou, que às vezes a gente está no nosso dia a dia, e a gente pensa muito diferente das pessoas, Eu penso diferente do Marcelo, eu penso diferente do Rodrigo que está ali atrás, eu penso diferente da Márcia, do Leandro, da Rose, do Romerito, do Dona Salete. E só que muitas vezes eu quero que essas pessoas pensem igual a mim, porque eu acho que eu estou certo. E aí vem a questão do orgulho. Opa, se eu estou certo, por que eu preciso mudar? Se eu estou certo, por que eu preciso lutar o bom combate todo dia? Se eu estou certo, o que eu estou alimentando dentro de mim? E eu entendo que se eu sou diferente,
né, eu preciso também respeitar a diferença das outras pessoas. Então foi o que a gente conversou ali e ele usou essa frase, né? O problema não é pensar diferente, né? Achar que o outro tem que pensar igual a nós. A gente já ouviu, né, algo parecido também aí fora. E isso vem muito nessa questão do bom combate, né? Então, se eu não quero respeitar, né, a forma do Marcelo, vou usar você de novo, né, Marcelo? Toda palestra, né? A forma do Marcelo pensar diferente de mim, né? Porque ele pensa mais nas pessoas, porque ele tem uma visão um pouco mais humana do que às vezes eu tenho, né? Porque eu tenho uma visão um pouco mais fria, um pouco mais calculista da vida. E eu quero que ele seja assim também. Ele não vai conseguir, a essência dele é diferente. Né? O espírito dele pode até lutar para ter a mesma visão que eu tenho, mas a essência dele, né, o código que ele veio nessa vida, não vai deixar ele fazer dessa forma. Então, eu não consigo, né, lutar o meu bom combate se eu quero mudar outra pessoa. Eu tenho que mudar a única pessoa que interessa nessa vida, que sou eu mesmo. E muitas vezes a gente se apega, né? Como eu falei, a um trabalho, a um relacionamento, a uma amizade, a família, né? E aquilo a gente não percebe que nos faz mal ou que deixa de nos fazer bem. E aí, seguindo nessa linha, eu queria passar aqui uma história para vocês, que é a história dos dois lobos, né? Que dá o subtítulo dessa palestra. É um vídeo curtinho, tá? Vou dar um play aqui, depois a gente vai comentar também sobre esse vídeo, tá? Deixa eu só achar o play, está aqui. Um dia o cacique de uma grande aldeia decidiu que era hora de ensinar o seu neto sobre a vida. O levou no meio de uma floresta, o fez sentar em uma árvore bem antiga e explicou: existe uma batalha sendo travada dentro de todas as pessoas. E se você não souber dessa batalha, o seu caminho e a sua vida serão uma confusão. E o cacique continuou falando: meu neto, é como se existissem dois grandes lobos vivendo dentro de mim, dentro de você e dentro de todo mundo. Um lobo é de luz e o outro lobo é das sombras. O lobo da luz é bom, gentil e não faz mal a ninguém. Ele vive em harmonia e equilíbrio com tudo à sua volta. O lobo da luz briga só quando isso é a coisa certa a fazer. Ele nunca se desvia da sua natureza, do seu caminho de luz. Mas, como eu te falei, existe o lobo das sombras também. E esse lobo é bem diferente. Ele é estressado, ciumento, medroso, se irrita com qualquer coisa. Tudo desagrada a ele e ele nunca está satisfeito com nada. Ele não consegue pensar com clareza, porque a sua raiva e os sentimentos ruins que ele cultiva são grandes demais. Depois de dizer isso, o velho cacique ficou alguns minutos em silêncio, esperando o neto pensar sobre as coisas que ele disse. Então, ele olhou fixamente nos olhos do menino e confessou o seguinte: olha, às vezes é difícil viver com esses dois lobos dentro de mim, pois eles brigam muito para dominar o meu espírito e o meu caminho. E foi aí que o menino, cheio de curiosidade, perguntou: mas vovó, qual dos dois lobos vence então? Foi então que o cacique, com um sorriso de pura sabedoria, respondeu: o lobo que eu alimentar. E você, que lobo você tem alimentado aí dentro? O lobo da luz, cheio de bondade, amor e gratidão? Ou o lobo das sombras, que é brabo, estressado, ansioso e adora uma discussão? É claro que ninguém consegue ser 100% luz e bondade. Em alguns momentos da nossa vida, pode ser que a gente precise se impor mais, ser mais firme, e isso abre espaço para o nosso lobo das sombras aparecer. E não tem nada de errado com isso, porque ninguém é perfeito. Ninguém consegue trilhar a vida toda num caminho que seja 100% luz, alegria e equilíbrio. Porque a vida não é assim, não é mesmo? Então, nesse momento, se de repente você está sentindo que o lobo das sombras está sendo um pouco mais presente, não se preocupa.
A gente tem um ao outro para se apoiar e ajudar um a acender a luz do outro. Se você quiser se juntar a mim para trilhar um caminho de luz, vem comigo na Semana Zen, que começa dia 8 de agosto, às 8h08 da noite, ao vivo, no meu Instagram, Camila Zen Oficial, para a gente se apoiar e caminhar juntinhos numa jornada do bem, de boas vibrações e de muito amor e muita luz. Tô te esperando, viu? Namastê. O que essa história tem a ver com o bom combate? Então a gente acorda todos os dias e a gente tem dentro de nós 2 lobos para alimentar. Nós temos o lobo que é bom, que ele busca coisas boas, que ele busca evoluir, que ele busca crescer, que ele busca um caminho do bem, um caminho de luz. E eu tenho aquele outro lobo que não é tão bom assim, que é um lobo que me traz sentimentos de orgulho, de egoísmo, de ciúmes. Não que todo mundo tenha todos esses sentimentos dentro de si. Eu acredito que alguns de nós já conseguimos evoluir em algumas coisas nesse sentido, outros ainda têm um grau grande para crescer, mas todos nós ou temos ou já passamos por algum momento desse. Aquele lobo que é medroso, aquele lobo que é ganancioso, aquele lobo que pensa em fazer o mal para outra pessoa, ou que pensa de uma forma mais mesquinha, que não entende às vezes por que está aqui, que reclama, que tem preguiça, que é mimado espiritualmente, não só mimado fisicamente, materialmente, porque às vezes a gente é mimado materialmente, mas é só nessa vida. Às vezes eu vou dizer para a pessoa, isso eu posso, não te preocupa, isso eu posso comprar, isso eu posso fazer, eu posso tudo. Mas aí tem o mimado espiritual, que às vezes não tem um recurso nessa vida e continua pensando que consegue fazer tudo e não consegue. Por quê? Porque ele precisa de uma ajuda. E às vezes uma ajuda é uma casa espírita, às vezes é uma igreja católica, uma Assembleia de Deus, uma doutrina moral, vamos colocar assim. Porque ele precisa mudar, muitas vezes a sua forma de agir naquela determinada existência. Ele precisa mudar aqui dentro, ele precisa mudar a ação daquilo que ele vai fazer. Então é esforço, primeiro eu tenho a vontade, depois eu tenho o esforço de transformar essa vontade em alguma coisa e depois eu tenho a ação para agir e fazer realmente alguma coisa por mim. E aí só assim eu teria um resultado. E sobre essa história dos lobos, nós temos as nossas responsabilidades. Eu gosto sempre de trazer essa questão da responsabilidade, porque assim, muitas pessoas elas entendem que, ou elas pensam que responsabilidade é só o que eu quero, é só o que eu estou a fim de fazer. E às vezes não é isso. Às vezes você ser responsável é você entender o que você tem que fazer, entender que o outro tem dificuldade muitas vezes para fazer alguma coisa e você estar lá também para ajudar naquele sentido. Isso também é um bom combate. É uma forma de você ir contra você de, opa, não, isso não é comigo. Isso eu não estou afim. Ou vou deixar o Rodrigo ali se virar sozinho com o problema dele. E não. Às vezes, poxa, eu tenho a solução, ou eu quero, ou ele me ouve, então eu sou uma referência para ele, por que eu não vou lá dar um apoio para ele? Então isso também é uma responsabilidade. Às vezes a gente cuidar de nós, claro, a gente tem que estar bem para poder fazer isso. Não adianta a gente estar mal e tentar ajudar outra pessoa, porque a gente não vai conseguir, a gente só vai se complicar na nossa vida. Mas é assumir as responsabilidades que nós temos. Assumir que quando eu erro, eu posso ter o habeas corpus de assumir essa responsabilidade, não ser o responsável por isso e Papai do Céu e o Universo darem a volta lá na frente. Ou, quando eu erro e a responsabilidade é minha, eu sentir o meu auto-perdão e eu conseguir
reparar aquilo ali de alguma forma, né? Seja com a pessoa, seja numa situação, seja com a família, seja numa empresa. Então eu tenho um senso de responsabilidade muito grande. Nós temos que ter esse senso de responsabilidade muito grande. Encarar a vida com seriedade, né? Para que nós possamos ser responsáveis por aquilo que nós estamos fazendo, nós temos que ter uma certa seriedade na vida. Não é que a gente não possa brincar, né? Que a gente não possa fazer uma piada, que a gente não possa descontrair. Mas quando nós estamos nesse caminho de crescimento, de evolução, é encarar a vida com seriedade. Né? Por que eu vou me alimentar mal, né, para ter um benefício de um prazer naquele momento, se lá na frente eu sei que eu vou sofrer? Né? Então eu tenho que ter essa seriedade com a minha vida. Por que eu vou fazer uma brincadeira com o André, né, que ele não vai gostar, e a gente vai talvez quebrar a nossa amizade, né, por um fato que eu quis fazer, né, uma brincadeira de mau gosto com ele. Poxa, né, eu posso brincar com ele de uma maneira saudável, né, e posso ser sério com ele, porque a gente precisa, né, trabalhar juntos para crescer, certo? Então, assim, eu posso encarar a vida com seriedade. Não preciso ter aquela seriedade, né, metódica, mas eu posso, né, entender isso de uma outra forma. Não colocar panos quentes também, né, na nossa vida. E aí a gente acaba chegando aqui... Opa, depois eu passo ali. Não colocar panos quentes também naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente age, que nós pensamos que está correto. Né, porque às vezes não está correto. Às vezes é o nosso modelo mental, né, meu modelo mental, poxa, é fazer dessa forma. Mas talvez não seja a forma correta. E aí eu vou lá, não, mas assim tá tudo bem, tá tudo certo, e é assim que vai ser, porque eu sou assim. Cara, eu não sou assim, né? Eu estou assim. Né? Se eu sou um espírito que eu entendo que eu preciso mudar, eu estou fazendo aquela mesma atividade, estou tendo aquele mesmo sentimento, cara, não quero sentir isso. Né? E eu digo para vocês, não é fácil. Né? E às vezes num dia você tem um turbilhão de sentimentos, de emoções, que você não consegue lidar. Né? Não é toda pessoa que consegue, e nós não somos tão evoluídos assim. Né? Nenhum de nós aqui é tão evoluído assim, a ponto de entender que, poxa, eu senti isso, né? Eu senti isso por aquela pessoa, não, eu vou alimentar isso porque eu já não estou mais gostando daquela pessoa, não gostei daquela atitude. Por que você não bloqueia isso? Né? Por que você não trabalha dentro de você para mudar isso? Né? Por que você não tem um bom combate para lutar contra isso? É um start, né? E às vezes é um gatilho que te vai deixar mal por horas, por dias, por semanas, por meses. E aí você vai entrar num mimo espiritual, vai ter uma preguiça para poder sair daquela situação, né? Não vai querer lutar, vai querer se jogar, vai querer viver o luto, vamos dizer assim, né? E às vezes, você não precisa viver o luto. Né? Você pode ser alegre, pode ser feliz, encarando a vida com seriedade. Entender nosso papel no mundo. Então, quando nós somos responsáveis, nós conseguimos entender nosso papel no mundo. Nós sabemos que se eu estou aqui e eu atravessar essa linha, né, eu posso estar interferindo na vida de outra pessoa. E isso, né, vai ser responsabilidade minha. Eu posso estar aqui, interferir na vida de outra pessoa e realmente ajudar essa pessoa. E isso vai ser, né, gratificante para mim, vai ser gratificante para a pessoa. Então eu preciso ter esse discernimento, né, de entender qual que é o meu papel nas situações que eu vivo no meu dia a dia. Né, seja no meu lar, seja no relacionamento, seja com a minha família, seja com amizade, seja no trabalho, seja aqui na casa espírita. Né, às vezes eu venho para cá e, poxa, eu sou um trabalhador espírita e qual que é meu papel aqui? Meu papel aqui é ficar sentado assistindo a palestra, ou eu vou, né, me estimular também, vou ver as pessoas se movimentando, vou lá atender uma pessoa, vou lá dar uma boa noite calorosa, né, vou botar uns copinhos ali com água, né, vou ajudar o pessoal da TI, vou me envolver na biblioteca. Então, qual é o papel que eu quero ter, né, nesse sentido, né, no relacionamento com as pessoas aqui dentro de uma casa espírita? Né? Então, falando isso já trazendo para uma outra esfera, né?
E André Luiz, né, na sua notável simplicidade, ele adverte que somente solucionamos nossos problemas se não fugirmos deles. Então, se eu tenho responsabilidade para não fugir dos meus problemas, eu já estou a meio caminho andado. Agora, se eu continuo fugindo deles, se eu continuo encontrando desculpas, né, para não entendê-los, não entender o que eu sinto, ou, eu sou assim, eu sinto dessa forma, e eu não quero crescer, né, eu não quero evoluir, eu não quero dar um passo à frente, eu ainda vou continuar fugindo dos meus problemas. E às vezes fugir não é só fisicamente, né? Pode ser em pensamento, pode ser usando algum psicotrópico, pode ser utilizando alguma bebida ilícita ou lícita mesmo. Então a gente tem que ter esse discernimento. Poxa, eu quero encarar aquilo ali aconteceu comigo, me jogou na lona, mas se eu fugir, né, se eu tiver uma fuga, sempre vai ser fácil, né? Nunca vai ser o bom combate. Eu sempre vou estar perdendo e vou estar alimentando o lobo mau que existe dentro de mim. E não é o lobo mau da Chapeuzinho, né, pessoal? Conformismo. Então também é uma outra batalha que nós temos que lutar contra nós mesmos. Porque muitas vezes nós nos conformamos ou entramos numa zona de conforto que estamos vivendo, né? Isso pode ser... A gente vê muito isso no trabalho, né? Tá bom assim, né? Eu recebo o meu salário no final do mês, está tudo certo, eu não preciso me preocupar tanto, eu não preciso estudar mais, eu já cheguei num ponto que eu estou satisfeito e eu não quero crescer mais, né? Às vezes tem algumas pessoas que elas têm várias atividades, né? Que elas se envolvem em várias coisas. Por quê? Porque elas são inconformadas. Elas acabam assumindo responsabilidades diferentes em várias etapas da sua vida ou em vários círculos de convivência da sua vida, né? Às vezes tem o seu trabalho fora, ajuda numa instituição, ajuda numa igreja, né? Poxa, ajuda também no asilo, ajuda em... Né? Às vezes eu me cobro por isso, né? Eu vejo, poxa, tantas pessoas que fazem tanto, né? E a gente acaba às vezes, poxa, não, vou ficar em casa, vou assistir um Netflix, né? Para que eu vou lá para casa espírita hoje, né? Poxa, está chovendo, está frio, né? Parabéns para vocês que estão aqui, né? Então, a gente estava brincando ali que bônus horas, né? A gente deveria vir não para buscar os bônus horas, né? Mas porque a gente tem que estar aqui, né? Então, se vocês estão aqui, espero que seja por isso, né? E a gente às vezes acaba entrando nisso, né? Então, vou ficar em casa, vou ficar sentado no meu sofá. Eu lembro que eu já falei várias vezes aqui, né, que o meu obsessor era sempre o sofá. Eu morava aqui do lado e às vezes eu não vinha para cá porque eu gostava de ficar no meu sofá, né? No sofá laranja, bonito, né? Abria a chás ali, então a gente deitava, né? E às vezes eu nem ligava para assistir a palestra. Então, olha só, né, como a gente vai mudando ao longo da nossa vida, né? Claro, as nossas responsabilidades vão mudando também, né? Talvez lá atrás eu não tinha tanta responsabilidade quanto eu tenho hoje, ou não tinha esse senso, né? Então, só para vocês entenderem, tá? E aí também no conformismo vem aquela história, né? Eu nasci assim, né? Poxa, eu estou no trânsito e aí eu estou sempre, né? Isso, aquilo, não, né? Por que a pessoa fez isso? Porque que barbeiro, que não sei o quê. Então, eu estou sempre irritado, estou sempre chateado. Não, eu sou assim, eu sempre vou ter essa reação. Mas, cara, eu também tinha essa reação, né? E, eu consegui crescer um pouco e evitar um pouco algumas reações nesse sentido, né? A gente não mata 100%, mas, cara, se tu matou 50%, 70%, 80%, 90%, olha só o que você já ganhou, o que você já evoluiu, né? Você ainda vai continuar falando reclamando aqui, reclamando ali, mas se eu reclamar sempre, né, e eu me conformar com isso, eu não vou crescer, eu não vou seguir em frente. E aí, aqui entra de novo, né? Vontade, esforço e ação. Se eu não tenho vontade, esforço e ação, eu não consigo lutar o bom combate. Eu vou estar continuando alimentando aquele lobo mau que tem dentro de mim. E aí tem uma outra frase aí que o pessoal posta bastante nas redes sociais, né? Eu não vou falar de academia aqui, tá, pessoal? Prometo. Tá? Que o pessoal usa essa questão da força do ódio, né? Hoje eu vim trabalhar porque eu estou na força do ódio. Né? Poxa, se não fosse a força do ódio, eu não estava aqui na casa espírita. Cara, mas tu está aqui na casa espírita, vem pela força do amor,
ou pela força da dor que seja, né? Então é melhor vir pela força da dor do que a força do ódio. Porque se me dói, né, eu consigo identificar qual é o ponto que eu preciso melhorar. Agora, se eu odeio, né, eu não tenho sentimento bom nenhum, certo? Ou se eu venho pela força do amor, né, poxa, eu vou na casa espírita, me preparo para naquele dia, né, eu tenho um bom pensamento, né, eu acordo de manhã, vai acontecer coisas ruins durante o dia de vocês? Vai, acontece com a gente, acontece com vocês, acontece com todo mundo. Mas se você tem o foco, né, em pensar coisas boas durante a sua jornada diária, com certeza você vai chegar aqui com a força do amor, né, não vai chegar com a força do ódio. E aqui a gente pode também analisar que muita gente fala, mas Papai do Céu só me bota provas, só me bota nesse karma da minha vida. Né? Papai do Céu não tem culpa nenhuma nisso. Né? Talvez ele tivesse lá no Antigo Testamento, né, que a gente aprendeu, muitos de nós aprendemos na catequese, na igreja, né, que tem aquele Deus rancoroso do Velho Testamento. Mas Deus não é assim. Né? Deus está aqui em tudo. Está em tudo isso aqui. Está dentro de nós fazemos parte dele. Então, se nós temos ódio, se nós achamos Deus rancoroso, nós também somos. Porque nós fazemos parte desse todo. Né? Agora sim, eu entendo que ele é amoroso, que ele é um ser, né, ou uma energia, ou qualquer coisa que vocês acreditem, que faça, né, que tenha uma força propulsora de crescimento. Agora, se eu continuo pensando em viver na força do ódio, com certeza eu não vou para frente. Tá? E aí eu digo que o lobo mau, né, da Chapeuzinho Vermelho, ou os nossos lobos maus, vão entrar aqui. E aí eu sempre escuto, né, uma frase, joga para o universo que vai acontecer. Mas por que eu tenho que jogar para o universo e esperar as coisas acontecerem? Por que eu não posso jogar com o universo? Né, eu posso jogar, né, universo, poxa, eu gostaria de trocar de emprego. E aí deixei, né, lancei e as coisas vão acontecer do nada, né? As coisas vão cair do céu, né, porque eu acho que eu tenho merecimento. Mas, eu posso jogar junto com ele, né? Eu posso ir lá me preparar, né? Poxa, eu quero trocar de área, né? Então, eu vou lá, vou fazer um curso, vou lá, vou botar aquilo em prática, né? Vou trabalhando, né? Eu estou num relacionamento. Ah, não, joguei para o universo que vai ser assim. Cara, mas o que eu estou fazendo de diferente? Né? Poxa, eu estou entendendo outra pessoa, eu estou me conectando com aquela pessoa, eu quero aquilo para a minha vida, né? Eu consigo... eu entendo que eu sou assim, mas se eu me conformar com aquilo, eu não consigo melhorar. Né? Então a gente tem que ter esses pensamentos. Às vezes na nossa família também, né? Eu sou filho da Dona Sandra. Ó, Dona Sandra, tô me promovendo, tá? Então eu sou filho da Dona Sandra e eu jogo no universo que a nossa família vai ser feliz. Mas o que eu estou fazendo para a nossa família ser feliz, né, Dona Sandra? Eu estou sendo um filho amoroso, né? Estou ajudando a senhora em casa, estou fazendo, né, o meu papel. Não, né? Às vezes eu só joguei para o universo que eu quero isso e é isso que eu quero. E eu não consigo fazer nada para atrair. E aí quando eu começo a fazer alguma coisa, aquilo acaba voltando para mim, né? Então se eu começo a ter atitudes positivas, a positividade vem para mim. Então se eu jogar com o universo é muito melhor do que eu jogar para ele. Né? Então fica aí a dica, tá? Desculpa, passou. Nossas limitações. Entender, né, o que a gente pode mudar e o que a gente não pode mudar em nós mesmos já é um bom combate. Né? Às vezes eu posso discordar, né, do Eduardo e achar que ele tem que fazer aquilo que eu quero, né? Aquela história que a gente falou lá no começo, né, de pensar diferente e fazer com que a pessoa pense igual a nós. Mas eu não consigo mudar a cabeça dele, não consigo mudar o jeito dele, mas eu consigo ser um exemplo, né, para que ele possa perceber que eu mudei e, o Roberto mudou, mas se ele está falando isso, tem sentido. Né? E quantos de nós, na nossa vida, a gente faz isso? A gente faz isso com os nossos filhos. Né? Nós somos filhos também, né? Nós somos crianças. Nosso pai falava, não mexe aí, não bota o dedo na tomada. A gente ia lá e botava o dedo na tomada. Tudo bem que a gente não levava choque, né? Graças a Deus.
senão era complicado, né? Não vai na poça de lama, tu vai ficar doente, não vai na chuva. A gente ia lá e ia porque, pai, tu não sabe de nada, né? Então, mas ele também já viveu aquilo. E a gente faz isso hoje no nosso dia a dia. A gente não vai conseguir mudar, né, algumas coisas. Então a gente tem que entender essa limitação. Entender o limite de cada pessoa, né? A questão do merecimento também. Entender que se eu estou fazendo coisas boas, eu não posso fazer coisas boas pensando em ter um merecimento. Eu tenho que fazer coisas boas porque eu tenho que fazer. Porque o meu coração tem que vibrar nessa frequência, meu pensamento tem que vibrar nessa frequência, minha energia tem que vibrar nessa frequência. Né? Porque se eu vibrar na frequência da força do ódio, o que eu vou atrair? Eu não vou levantar de manhã cedo para ir para a academia. Eu não falei que não ia falar da academia. Autocobrança. Né? Eu também tenho que entender qual é a cobrança que eu tenho que ter no meu dia a dia. Né? Poxa, eu sempre me cobro muito, né? Eu sempre tenho uma cobrança exacerbada, ou eu entendo que, cara, eu tô me cobrando aqui, mas, isso eu tenho razão, cara, isso aqui eu acho que tá demais. Né? Eu vou tendo equilíbrio, né? Eu vou equilibrando isso. Eu vou deixando de alimentar aquele lobo mal e vou começando a botar o lobo bom na minha vida, certo? Ser ou ter, né? Às vezes a gente quer ser e às vezes a gente quer ter as coisas. E a gente acha que às vezes ter as coisas, ou ter as pessoas, ou ter o melhor trabalho, ter o melhor carro, ter a melhor casa, vai nos fazer ser alguém diferente. E não vai. Né? Por quê? Porque a gente está alimentando uma coisa que é material, uma coisa que é momentânea. Momentâneo, Roberto, mas eu vou viver 90 anos, Roberto. Eu falei, beleza, pode viver os teus 90 anos. Eu quero viver até mais. Eu quero viver com conforto, ok. Mas eu também quero ser uma boa pessoa, eu também quero me preparar para ir para o próximo plano, né? Não ficando amarrado ao ter, né? Mas sim ao que eu posso ser lá na frente. Então isso é muito forte, né? E está dentro das nossas limitações. Quantos de nós pensamos dessa forma? Quantos de nós agimos dessa forma? Quantos de nós alimentamos, né, o ser e não o ter? Imediatismo, então a gente busca não entender o processo, a gente não dá tempo ao tempo, né? A gente não curte a jornada, a gente está sempre querendo tudo na mesma hora. E aqui na mesma hora, eu digo para vocês, eu gosto sempre de lembrar daquele gráfico da Bolsa de Valores, né? Onde passa lá o curto prazo, ele é cheio de risquinho, né? É cheio de altos e baixos. Né? Aí vem o médio prazo, né? Um tempo um pouquinho maior. Aí ele vai, ele desce, ele vai, ele desce mais lentamente, né? E aí eu tenho um longo prazo, né? Que ele é aquela curva sempre para cima. Só que nesse longo prazo eu tive vários momentos de altos e baixos. Eu tive vários momentos de mais alto, né? Uma estabilidade, até eu chegar lá em cima. Né? Então eu fui curtindo, né, todas essas fases da minha vida. E quantos de nós paramos para analisar isso? Quantos de nós nos lembramos daquilo que nós fazíamos lá atrás, né? Quando nós éramos criança? Né? Às vezes a gente não tem essa lembrança, né? Porque a gente não veio para isso. Mas, adolescência tem algumas coisas que marcam a nossa vida. Né? As coisas boas, as coisas não tão boas. Então, a gente faz essa reflexão, né, para chegar, o Roberto agora está com 40 e poucos anos, mas, lá atrás ele, eu fazia isso. Cara, mas agora eu já não faço mais isso. Olha que legal, que bacana. Né? Eu estou alimentando aquilo que é bom dentro de mim. Né? Ou eu não paro mais para pensar nisso. Né? E aí eu estou alimentando aquilo que é de ruim dentro de mim, porque eu continuo fazendo as mesmas coisas. Certo, pessoal? Vamos lá. E aí nós chegamos aí no final, né? Finalzinho da nossa explanação de hoje, falando daquele primeiro senhor lá do começo, né? Que a gente começou falando, que ele nasceu no ano 2 depois de Cristo. Ele foi um grande perseguidor, né, do cristianismo primitivo. Então ele tinha dentro dele, ele alimentava dentro dele o lobo mau, né, que era fazer mal para aquelas pessoas que pensavam diferente, olha só, não pensavam igual a ele. Né? E o nome dele naquela época era Saulo de Tarso, não era Paulo, né? Ele só adotou esse nome de Paulo depois que ele fez a conversão, né, para o cristianismo. E ele tem uma frase muito conhecida aí, né? O pessoal usa bastante. Combati o bom combate, acabei a carreira, né?
no final da minha vida, e guardei a fé. Então ele lutou, né, ele alimentou o lobo bom, né, deixou de alimentar o lobo mau, viveu a vida dele, né, chegou no final da vida dele, e o que ele levou daqui? A fé. Ele levou o ser, né, ser melhor do que quando eu cheguei aqui. E, para quem não conhece, né, a história dele tem no livro também Paulo e Estevão, do Psicografia do Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, então vale a pena fazer uma leitura sobre esse tema. Nós devemos ter algumas palestras já gravadas também sobre eles, também sobre ele, né? Também eu lembro que tinham vários palestrantes que já falaram sobre essas histórias e principalmente, né? Depois dele se converter, o que ele fez, né? Ele virou São Paulo, né? Virou hoje na igreja, são as igrejas, né, que tem o paulinismo, tem uma série de vertentes que acabaram migrando, né, para o modelo mental que ele tinha na época. Então ele levou o cristianismo para muito mais lugares, né, divulgou isso, né, fez um trabalho, né, para compensar aquilo que ele fez de errado lá atrás. Então olha só, ele deixou de alimentar o lobo mau, começou a alimentar o lobo bom, né, e continuou prosperando nesse sentido. Então é um exemplo para a gente seguir também. Né? E exemplo do Paulo de Tarso, tem né, Santo Agostinho, que até os 30 e poucos anos também viveu, né, uma vida aí, a reveria, né, vamos dizer assim, para não usarmos outra palavra, e depois ele entendeu que, opa, não, eu preciso parar com isso, senão eu não vou, né, seguir em frente. Talvez dê um estalo. E quantos de nós, né, às vezes nós chegamos num ponto que a gente fazia tanta coisa errada, né, que a gente alimentava tantas coisas ruins dentro da gente, e dali para frente a gente começou a alimentar coisas boas. Né? E o que vale é dali para frente. O que ficou para trás, né, aquelas amizades, a família que nos conhecia, a empresa que nos conhecia, pô, não, o Roberto era assim, pô, o Roberto fazia isso, pô, o Roberto era meio maluco, pô, o cara era vida louca. Né? Pô, deixou de existir, né? Agora é daqui para frente. Certo? Claro, a gente não vai apagar aquilo, né? Vai estar na nossa memória. A gente vai lembrar, né? Quem se lembra, vai lembrar daquilo justamente para não fazer a mesma coisa lá na frente. Né? Então isso é lutar o bom combate. Isso é acordar todo dia de manhã, olhar para o espelho, né? Ver aquela pessoa que está ali na sua frente, né? Às vezes com o cabelo desgrenhado, né? A barba por fazer, né? O dente para escovar, e entender que, cara, essa é a pessoa que eu tenho que vencer hoje. Né? E aí essa pessoa que vai alimentar, né, o lobo que a gente quer. Então, o bom combate, pessoal, nada mais é do que estar aqui reencarnado, né, do que essa vida aqui na Terra. Porque todo dia a gente tem que lutar o bom combate, todo segundo, né, todo momento. E aí, qual lobo, né, você quer alimentar, né, na sua vida? Ou no seu dia, ou no seu segundo, ou em cada momento que você estiver vivendo agora. Certo? Então essa era a mensagem que eu queria deixar aqui hoje para vocês. Né? Espero que a gente consiga vencer a nós mesmos. Eu sei que é difícil, né? Eu mesmo vivo lutando contra isso, né? E não é fácil. Né? Não é fácil a gente ter consciência, não é fácil a gente ter boas atitudes. Né? Às vezes a gente tem os nossos sentimentos menores. Né? A gente, pô, não gosto do Marcelo, eu vou com a cara do Marcelo. Ah, não quero nem saber da Kátia. Né? Ela precisa de ajuda, mas eu não vou ajudar porque eu não gosto dela, né? Ou porque ela me fez alguma coisa lá atrás. Então, o que eu quero alimentar? Eu quero alimentar isso, cara, pô, eu vou conversar com o Marcelo, vou entender qual que é a dele, né? Por que ele pensa diferente de mim, vou entender por que a Kátia fez aquilo comigo lá atrás, né? Vou perdoar, vou seguir em frente. E é assim que funciona, tá bom? Boa semana para vocês, né? E a gente se vê numa próxima aí. Obrigado. Então vamos serenar nosso pensamento, vamos serenar nosso ânimo, agradecendo a Papai do Céu pela oportunidade de estarmos aqui, nessa noite fria, chuvosa, de podermos crescer um pouco mais, aprender um pouco mais e principalmente, né, que possamos praticar, né, as leis morais, as leis divinas durante essa próxima semana.
e possamos também nos preparar mentalmente, espiritualmente, para o momento do passe, podemos levar para nossos lares muitas boas energias dessa humilde casinha. Nosso muito obrigado, que assim seja.